Aquiraz, cujo nome tupi significa água logo adiante, foi criada pela Ordem Régia de 13 de fevereiro de 1699, efetivamente instalada em 27 de junho de 1713. Tornou-se, portanto, sede administrativa da capitania do Ceará Grande até o ano de 1726. Entre outras vantagens, de acordo com a crônica histórica da época, o local oferecia boa planície, sítio alegre, boa água permanente, rio de peixe, perto da Barra do Iguape, onde as embarcações podem tomar porto com todo sossego, enquanto que o terreno da fortaleza é de ladeira abaixo, ladeira acima, sem ter perto conveniência para porto nem para barcos. Os traços da presença dos primeiros habitantes do município são evidenciados pelos inúmeros resquícios arqueológicos encontrados ao longo do seu território. Como exemplo, temos as famosas pedras de Corisco, verdadeiros machados indígenas, confeccionados em pedra polida, ferramentas aperfeiçoadas pelos ameríndios, utilizadas nas atividades por eles desenvolvidas. Estas pedras de Corisco surgem após 7 anos no local atingido por um raio. Eu guardo esse objeto em minha casa. Assim, ela nunca será atingida por um raio, ficando toda a família protegida. Outros indícios que também fortalecem a vertente arqueológica do município são as igaçabas, vasos de argila confeccionados pelos índios, encontrados pelos moradores da comunidade de Lagoa de Ramos, que dista aproximadamente 20 quilômetros da sede do município. Esses vasos eram utilizados pelas tribos do litoral, como urnas funerárias ou utensílios domésticos. Sua pouca presença no sertão e no cerrado se deve ao fato de tornarem inviáveis os grandes deslocamentos que os nativos faziam na estação seca. Um dos motivos para que Aquiraz fosse escolhida sede da primeira vila criada no Ceará foi, sobretudo, o fato de aqui existir o melhor porto da capitania, situado na comunidade litorânea do Iguape, um dos mais antigos redutos da colonização em nosso estado. No local, também foi eleita a primeira Câmara de Vereadores de Justiça, se consolidando como o núcleo inicial da Vila de São José de Ribamar, futuro município de Aquiraz. Precisamente no dia 19 de março de 1500, a antiga Enseada recebeu a frota do navegador espanhol Diego de Lepe, o qual havia partido da Europa em 1499, e foi o segundo europeu a atingir a costa cearense antes da descoberta oficial do Brasil. O explorador batizou o rio e a baía, descoberta, com o nome de San Julián, santo católico do dia. Os navios colocavam suas correntes aqui, nessa árvore, que está estrategicamente situada nesse velho ancoradouro. Eu tenho certeza que aqui ainda existe um tesouro deixado pelos piratas. Entretanto, aquele que achar a riqueza também encontrará um punhal de ouro, o qual, de repente, atingirá seu coração. Uma das mais famosas esquadras que o velho porto recebeu foi a do governador de Pernambuco, Jerônimo de Albuquerque, o qual reabasteceu as suas naus com água e lenha e dirigiu-se ao Maranhão,
para libertar a cidade de São Luís, que no momento estava sob domínio dos franceses. Na Baía do Iguape, também ancoravam as embarcações que levavam os presos do Ceará para Pernambuco e de lá seguiam para os cárceres de Lisboa ou Degredo da Índia. Enquanto esperavam a chegada do navio, os presos ficavam num posto de vigia situado ao lado do porto. O local é atualmente conhecido pelo nome de Praia do Presídio. Lá estiveram presas as tropas holandesas comandadas por Matias Beck, que invadiram o Ceará. Conhecida como a primeira capital do Ceará, Aquiraz é uma das cidades históricas mais belas do Brasil. Em seu perímetro central, situado em torno da bucólica Praça Cone Guararipe, a qual tem traçado de missão jesuítica, encontram-se as principais edificações de interesse histórico-arquitetônico do local. Podemos citar a imponente Igreja Matriz de São José de Ribamar como um dos mais significativos monumentos edificados na cidade de Aquiraz. E no caso da cidade de Aquiraz, a Igreja São José do Ribamar, com a sua fachada curva, com os painéis pintados da sua capela-mor, do forro da capela-mor, dizem muito dessa maneira barroca de construir. Claro, não é o barroco que você vai encontrar em Minas Gerais, ou em Recife, ou nas igrejas de Salvador. É o barroco que foi realizado com todas as dificuldades de obtenção de materiais e com o saber construtivo dos nossos técnicos do século XVIII. O templo apresenta ecletismo no estilo, predominando os traços barrocos e neoclássicos, frutos das várias modificações por que passou ao longo dos anos. Alguns detalhes ainda originais impressionam por sua beleza e requinte. São eles, dentre outros, as 3 grandes portas almofadadas da entrada principal. O púlpito de madeira lavrada e os painéis pintados no forro da capela-mor, os quais provavelmente foram obras de índios catequizados. Esta imagem, no nicho central do altar-mor, representa o padroeiro São José de Ribamar, calçado de botas, relembrando o bandeirante audaz. Eu estava na beira da praia quando vi os pescadores trazendo aquela imagem em uma jangada. Eles a haviam encontrado em alto mar. A princípio, quiseram levá-la para um outro povoado. Entretanto, nem mesmo um carro de boi conseguiu removê-la. Porém, quando surgiu a ideia de que a igreja de Aquiraz seria o melhor local para o santo, este ficou leve e só uma pessoa conseguiu transportá-lo. O São José de Botas continua sendo alvo de grande devoção. Outro monumento importante é a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Atualmente, o prédio cedia o Museu Sacro São José de Ribamar, sendo considerado o primeiro museu sacro do Ceará e o segundo do Norte e Nordeste. O Museu Sacro São José do Ribamar, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, é uma edificação que foi levantada em 2 tempos. Se a gente vê bem, o pavimento térreo é uma construção austera, pesada, com poucas aberturas, porque era lá que se dava a prisão, era lá que eram colocadas aquelas pessoas que eram tidas pela sociedade como nocivas ao convívio social. No pavimento superior, as aberturas se fazem não só mais generosas, como também com outros desenhos, e era lá, num segundo momento, que eram abrigados os edis, os vereadores que cuidavam da administração da vila. Seu acervo compõe-se de mais de 600 peças de caráter religioso, datadas dos séculos XVII, XVIII e XIX, alusivas à fé do povo cearense. O antigo Sobradão
tem sua arquitetura original bastante conservada. Pode-se observar as grades das antigas celas no pavimento inferior, onde ficava a cadeia, e o assoalho reforçado com vigas de carnaúba na parte superior, onde antes funcionavam a Câmara, o Fórum e a Prefeitura Municipal. Uma das coleções mais importantes do acervo é o conjunto de prataria, datado do século XVIII, herança dos jesuítas que estiveram em Aquiraz. Os jesuítas que permaneceram aqui 32 anos fundaram no local hoje conhecido como Sítio Colégio o famoso Hospício dos Jesuítas. Hospício, no linguajar da época, significava posto de hospedagem. Era lá onde os padres missionários vinham recuperar suas forças para depois prosseguirem com sua missão de catequizar os aborígenes nos mais longínquos confins da capitania. Quando os jesuítas foram expulsos, eles lançaram sobre esta terra uma terrível maldição. Eu me lembro deles terem profetizado que um dia o mar haveria de passar 7 metros acima das torres da igreja matriz de Aquiraz, espalhando o caos por toda a vila. Outro raro exemplar do casario colonial do estado é a Casa do Capitão Mor, conhecida também como Casa da Ouvidoria, nome do primeiro núcleo judiciário do Ceará. A Casa do Capitão Mor, de Aquiraz, ela reflete com muita propriedade o emprego da taipa e do couro e das madeiras trabalhadas a enxó na sua constituição. É uma técnica bastante rudimentar e muito empregada nas residências do século XVIII no Ceará, e é muito interessante a forma como o entramado de madeira é todo ele costurado com tiras de couro, que serve também como dobradiça das esquadrias. O singelo edifício é feito com paredes de pau a pique, reforçadas com amarras de couro de boi, uma referência material ao ciclo econômico das charqueadas, o qual predominou na região durante o século XVIII. A riqueza de detalhes confere ao antigo palácio uma atmosfera nostálgica, relembrando um passado distante, marcado por histórias de botijas, fugas de escravos e pela bravura e sagacidade do respeitado e temido Capitão Mor. Por volta de 1877, ano da Grande Seca, foram promovidas uma série de obras públicas na vila, aproveitando-se a mão de obra dos retirantes que ali se estabeleceram em busca de melhores condições de sobrevivência. Uma dessas obras é o famoso Mercado da Carne, antigo centro comercial da cidade, um raro exemplar da arquitetura popular brasileira. O Mercado da Carne de Aquiraz, ele desmente todos aqueles que dizem que o Ceará não tem patrimônio. Porque para muitas pessoas, patrimônio edificado são as capelas de Minas Gerais, a arquitetura do ouro de Goiás, os palácios do Rio de Janeiro, os conventos de Pernambuco e da Bahia. Então a nossa arquitetura popular, para muitas pessoas, não era considerada como digna de pertencer ao rol daqueles imóveis tombados como patrimônio nacional. E a arquitetura do Mercado da Carne, um emprego super interessante da carnaúba, né, que se faz um verdadeiro um entramado de peças com essa palmeira nativa aqui do Ceará, associada àquela estrutura de alvenaria, né, do tijolo chato, romano, né,
o telhadão de barro, aquele grande telhado piramidal, é exatamente o emprego dessa tecnologia nossa, né, local, com métodos de construção cearenses, que dá toda a graça ao imóvel. É exatamente por essa razão, pelo emprego sábio de todos esses materiais, que o mercado foi tombado como uma das joias da arquitetura popular brasileira. A carnaúba é um dos principais elementos de sua estrutura, a qual é sensorialmente indescritível. Sua parte central, conhecida como epicentro, era o local de comercialização da carne. A harmonia geométrica da armação do telhado deixa transparecer o caráter arrojado do estilo, suscitando o interesse dos mais conceituados arquitetos e engenheiros. Os antigos pontos comerciais, situados na parte externa, foram durante décadas o coração do comércio da cidade, fato que perdurou até o tombamento do prédio. Seu principal portão é bastante amplo, pois servia de passagem para os carros de bois, transporte bastante utilizado na época em que o mercado foi construído. A riqueza da aristocracia portuguesa de outrora ainda permanece à vista nas ruas do centro de Aquiraz, onde os suntuosos casarões remetem aos modelos arquitetônicos de Portugal e do sertão. Algumas influências mouras prevalecem intactas nas fachadas dos prédios, refletindo assim a opulência daqueles tempos, conferindo um estilo sui generis ao casario de nossa cidade. O número de portas de cada casa era utilizado como critério de cobrança do IPTU pelo Poder Público Municipal. Em Aquiraz, a cultura negra mantém suas raízes. A comunidade quilombola da Lagoa de Ramos desponta como um reduto de afrodescendentes, os quais, livres das injustiças do regime escravocrata, mantiveram preservadas suas tradições. A vanguarda social do município teve início em 1869, quando a Câmara Municipal, através da Junta de Emancipação dos Escravos, comprava a liberdade de boa parte dos cativos da vila. A maior parte deles era formada por crianças com menos de 10 anos de idade. Entretanto, a libertação oficial de todos os escravos da vila se deu por iniciativa da Sociedade Libertadora Aquirazense, presidida pelo Dr. Justiniano de Serpa, filho ilustre da terra, que foi presidente do Ceará na década de 20. Tive a chance de presenciar uma revolta num navio negreiro em alto mar. Alguns negros conseguiram fugir em uma pequena embarcação. Já perto da praia, ela chocou-se com uma pedra e estilhaçou-se. Os tripulantes nadaram até a terra e acabaram fazendo daquele mundo desconhecido sua nova morada. O local do acidente é hoje conhecido como Pedra Cabeça do Negro e fica situado na Praia do Barro Preto. O coco do Iguape e o Congo Real de Aquiraz são legados da cultura africana que ainda permanecem vivos nas tradições do município. Aquiraz também é uma cidade tão próxima, um município tão próximo à Fortaleza, e tem uma característica especial. Talvez estejam lá, em Aquiraz e no Cariri, as últimas reservas de manifestações folclóricas legítimas. Mas elas são a expressão do folclore antigo, do folclore que representa muito bem o estado do Ceará. Os descendentes das tribos que outrora habitaram todo o município ainda resistem em meio à rusticidade do campo na comunidade do Genipapo Canindé, estabelecida às margens da Lagoa Encantada. Os índios que lá habitam são descendentes dos Paiucus, tribo que invadiu a vila de Aquiraz juntamente com outros aborígenes no ano de 1713. Nós somos filhos nativos daqui da Lagoa Encantada, né? Hoje em dia somos Genipapo Canindé, que antes eram os cabeludos da Lagoa Encantada.
Mas hoje nós somos Genipapo Canindé. Quando chegou o período da invasão do Brasil, nós já estávamos aqui, né? A revolta foi uma reação dos índios contra as atrocidades cometidas pelos colonizadores da região, os quais escravizavam esse povo, utilizando como mão de obra na economia pecuária algodoeira. O Morro do Urubu, que fica ao lado da Lagoa Encantada, esconde embaixo de suas areias uma igreja, de onde partem correntes de ouro que afloram numa fonte de água no pé da elevação. Às noites de Natal, quando estou à beira da lagoa, vejo um grande navio que aparece amarrado a essas correntes. Então, uma orquestra começa a tocar e as luzes são vistas ao longo da embarcação. Porém, à meia-noite, o navio desaparece. Aquiraz é nossa terra, nossa história, nosso viver.